Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida, sobre a vida da nossa igreja e de toda a igreja do Senhor Jesus espalhada por toda a terra. Um grande prazer, uma alegria ter vocês aí nos acompanhando. Nós voltamos a ter os nossos encontros aqui no templo suspensos por conta da pandemia. Então, você está nos assistindo aí por esse canal online, aproveita, compartilha, convida seus familiares, seus amigos, seus vizinhos, sua célula, e nós vamos juntos ter um culto de adoração, louvor e gratidão a Deus. E eu quero começar esse tempo orando e abençoando a sua vida e a sua casa. Amém? Pai, em nome do teu Filho Jesus, Senhor, muito obrigada, Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor tem nos guardado, nos livrado, as tuas misericórdias, Senhor, têm se renovado sobre as nossas vidas em todo o tempo, Senhor. Nós somos reconhecedores, Senhor, que o Senhor tem nos sustentado. Pai, eu quero pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja indo agora em cada lar, em cada vida, cada família. Prepara agora os seus corações, a sua mente. Tira agora, Senhor, toda a dor, todo o medo, todo o pensamento contrário à palavra do Senhor, todo o espírito de incredulidade, sonolência, cansaço, tudo aquilo, Senhor, que possa impedir o teu povo de entender a tua palavra, Pai. Eu repreendo em nome de Jesus e eu declaro, Senhor, que nessa noite a palavra que será ministrada aqui vai entrar em cada lar, no coração de cada vida, na cada mente, e que cada um hoje, Senhor, vai ter um encontro pessoal com o Senhor, um encontro sobrenatural, tremendo, que vidas serão transformadas, curadas, libertas, vai haver perdão nos lares, conserto nos lares. Pai, eu quero liberar uma palavra de bênção sobre cada lar e cada vida agora, em nome de Jesus, Deus, e declaro que nessa manhã, Senhor, nada vai impedir o agir e o mover do Senhor na nossa igreja, em cada vida e nas casas que estão nos assistindo agora, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Vamos lá junto para mais um tempo de culto. Vocês que nos assistem, aqui embaixo tem um endereço de um canal. Você pode ir mandando seus pedidos de oração e que temos uma equipe de intercessores que vai estar te respondendo e apoiando vocês. Amém? Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Declare. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui,
Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és, 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 esse é quem tu és. Declare. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és, 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 esse é quem tu és. Deus de milagres. Boa noite, povo abençoado do Senhor, povo amado de Jesus Cristo. Como é bom cultuar o Senhor, como é bom adorar o Senhor, como é bom render glórias e louvores ao nosso Deus. E depois desse louvor que mexeu conosco, que falou aos nossos corações, agora é o momento que nós vamos também, uma parte tão importante do culto, que é a adoração também, nós vamos consagrar ao Senhor. Consagrar os nossos dízimos, as nossas ofertas ao Senhor. Eu queria ler um texto, um versículo apenas. Êxodo 25:2 diz assim: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Todo o coração que está disposto a ofertar, a dar ao Senhor. Pastor, mas o que nós damos para o Senhor? Você pode dar a tua vida ao Senhor. Você pode entregar a tua família nas mãos do Senhor. Você pode entregar os teus bens nas mãos do Senhor. Você pode ofertar também com o teu dízimo e a tua oferta ao Senhor. Isso é dar ao Senhor, é devolver ao Senhor aquilo que pertence a Ele. Mas como que eu faço? Você deve fazer sempre com alegria no coração. Não com tristeza, não com peso, mas com alegria, porque nós estamos devolvendo aquilo que pertence ao Senhor. Então Deus já foi fiel, Deus tem sido fiel a mim e a você, então eu tenho a alegria de devolver ao Senhor daquilo que Ele mesmo me deu, daquilo que vem das mãos dEle. Tá, pastor, mas como que eu faço? Nós temos um videozinho aqui bem tranquilo, dízimos e ofertas. Então você pode fazer, como fazer? Saiba como fazer. Então você que não tem, abaixa o aplicativo da Igreja Batista do Bom Retiro no teu celular. Você já baixou, você vai ali, tem um coraçãozinho, clica em contribua. Vai aparecer dízimo, oferta, construção, ação social, você vai dar teu dízimo e a tua oferta. Você vai colocar o valor, digitou lá o valor do teu dízimo, clicou, vai lá em cima do lado direito, pagar. Ele vai abrir uma tela, ele vai te pedir teu CPF. Você digitou o CPF, já puxou tuas informações, teus dados, nome. Aí você clica em próximo, sexto passo, próximo de novo. Aí vai abrir ali cartão. Você vai clicar em cartão, boleto bancário, da forma que você achar melhor.
e está efetivado depois próximo, número do cartão. Para quem não cadastrou, na primeira vez vai pedir os dados do teu cartão, ele vai voltar para aquele mesmo passo lá, você confirmou, ou boleto bancário que você pode gerar e pagar no banco que você quiser, pode pagar pelo aplicativo do teu celular. Pastor, mas é só essas formas? Só se eu tiver o aplicativo? Não. Você pode fazer depósito na conta da igreja, você pode fazer transferência também na conta da igreja, tá bom? Mas não deixe de participar desse mover de Deus. Quando a gente é fiel, a gente está atraindo a bênção de Deus sobre a nossa vida. Não é barganha, não estou dando para receber. Esqueça isso, meu irmão. Não é assim que funciona no mundo espiritual, no reino de Deus não funciona assim. O que funciona com Deus é obediência e fidelidade. Isso é a linguagem que nós transmitimos o nosso amor a Deus, quando nós obedecemos aos princípios da palavra de Deus e nós somos fiéis a Deus. Amém? E agora você já fez isso, você já contribuiu, agora nós vamos orar. Nós vamos orar por você, nós vamos orar pela tua casa, nós vamos orar pela tua família, nós vamos orar por cura, nós vamos orar pelos teus impossíveis, nós vamos orar por aquilo que está dentro do teu coração, mas eu quero te convidar nessa noite a você orar junto. Ser alguém que participa da oração, não apenas alguém que recebe uma oração, mas participe. Porque Deus conhece o teu coração, Deus sabe o que está lá no íntimo da tua alma, Deus sabe o que está afligindo o teu coração e o que você precisa, então coloque aos pés do Senhor Jesus Cristo. E para nós fazermos isso, eu quero convidar um casal muito querido, muito amado nosso, pastor Quecros e a Cláudia, eles vão nos ajudar nessa oração. Mas eu quero que você ore junto aí, também? Amém? Vamos orar? Amém. Vamos orar ao Senhor, como o pastor falou. Pensa aí nos teus impossíveis, pensa nas tuas dificuldades e coloque diante do Senhor aquilo que você precisa. Feche os seus olhos. Vamos entrar na presença do Senhor em oração. Pai Santo e Eterno, nós estamos aqui porque primeiramente nós cremos que Tu és o Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Não há nada que seja impossível para Ti. O Senhor tem domínio sobre tudo. O Senhor conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. E o Senhor sabe o que é melhor para as nossas vidas. Por isso agora, Senhor, meu Deus, eu coloco a vida dos meus irmãos que estão nos assistindo nessa noite. Que o Senhor seja aquele que surpreende. O Senhor seja aquele que responde e que faz maravilhas. Nós cremos no Teu poder e agora nós nos submetemos à Tua vontade, Senhor. Nós nos colocamos a Ti, Senhor. Eu não sei o que os meus irmãos estão pedindo. Eu não sei a necessidade de cada um. Mas o Senhor, o Deus onisciente, sabe. O Senhor está vendo qual a necessidade dessas pessoas que estão clamando a Ti, que estão junto conosco nessa oração. E eu peço, Senhor, surpreende a cada um. Dá a resposta, Senhor, não a que nós queremos, mas a que nós precisamos. Senhor, Tu tem poder de curar agora, com uma palavra. O Senhor pode trazer cura. Com uma palavra, o Senhor pode trazer libertação. O Senhor pode trazer respostas. O Senhor pode resolver problemas que são impossíveis aos olhos dos meus irmãos. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, vem agora, restaura a vida, Senhor, meu Deus, restaura a saúde, Senhor. Tem misericórdia daqueles que estão com processo, Senhor, que estão sendo acusados injustamente, Senhor. Liberta-os, livra-os, Senhor, meu Deus, de cárceres, de prisões espirituais. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Teu povo possa ser um povo abençoado, um povo próspero. Pai, eu quero também colocar nas Tuas mãos aqueles que têm contribuído com o Teu reino, que têm, Senhor, sido fiéis a Ti. A Tua palavra diz que o Senhor recompensa, que o Senhor fala que para nós provarmos o Senhor nisso, e o Senhor abrirá as janelas do céu sobre nós. E agora eu declaro as bênçãos do Senhor, que o Senhor retribua a cada um segundo a generosidade do Teu povo. O Senhor conhece o nosso coração, Senhor, que nós possamos fazer a Tua obra de todo o coração, com vontade mesmo de Te servir e de Te honrar. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, esteja retribuindo a cada um que está contribuindo com a Tua obra neste lugar, cada um que está sendo generoso e obedecendo aos Teus mandamentos. Eu declaro as bênçãos do Senhor sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã, que o Senhor seja o teu provedor. Senhor, abre porta de emprego àqueles que estão necessitando. Senhor, dá sabedoria àqueles que já têm emprego, mas estão em
endividados e não sabem como sair da dívida. Dá sabedoria, porque muitas vezes estamos nessa situação por falta de sabedoria. Abençoa os teus servos. Guarda, Senhor, livra de atentados, aqueles que estão com risco em sua vida, Senhor. Livra aqueles que estão com risco de doenças. Também livra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós clamamos ao Deus Todo-Poderoso, para quem nada é impossível. E nós nos rendemos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu quero orar pela sua família agora. Feche os olhos e ora comigo. Vamos juntos declarar que a nossa família pertence ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, ao Senhor a honra, a glória, o poder, o domínio sobre a nossa família, sobre a nossa casa. A Tua palavra nos diz que em Ti todas as famílias da terra são benditas, ó Pai. Então nós declaramos que em nossa casa rejeitamos toda ação maligna em nome de Jesus. Rejeitamos todo espírito de discórdia, de inimizade, de adultério, de abuso, de violência, que cai por terra em nome de Jesus. Que o coração dos pais sejam convertidos aos filhos, dos filhos aos pais, e de todos sejam convertidos ao Senhor. Pai, nós declaramos que os nossos filhos são herança do Senhor, é descendência abençoada. Nossos filhos irão povoar a terra e irão declarar que só o Senhor é Deus e não há outro como Tu, ó Deus. Pai, a nossa família vai manifestar o Teu reino, a nossa família vai refletir a Tua imagem, Jesus. Pai, nós declaramos que nada irá nos impedir de Te servir. Nós rejeitamos toda aliança feita com as trevas, que seja desfeita agora em nome de Jesus. Tudo que decidimos na ignorância, Senhor, sem termos o conhecimento da Tua verdade, que agora seja desfeito em nome de Jesus. Decidimos por uma aliança contigo, ó Pai. Queremos habitar na eternidade com o Senhor, mas queremos Te servir nesta vida, neste corpo, aonde formos, ó Pai. Usa-nos em Tuas mãos, que as famílias da IBBR que sejam famílias cheias do Teu Espírito Santo, que sejam famílias que por onde passarem deixarão um legado de famílias que honram ao Senhor. Pai, toda a glória de tudo que vai acontecer e que já está acontecendo em nossas famílias pertence ao Senhor. Por isso nos colocamos aos Teus pés e Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. E agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Eu quero convidar o pastor Lobo, ele vai estar trazendo a palavra de Deus para a nossa vida. Amém. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. A Igreja Batista do Bom Retiro fica na cidade de Curitiba, Paraná. E em breve teremos uma igreja na sua cidade. Nós temos recebido irmãos e irmãs que estão pedindo para ficar debaixo da cobertura da nossa igreja. Existe um link aqui na descrição que você vai ver o Rota Membresia. Você vai preencher aquele cadastro e você vai ser recebido como membro da igreja. Você vai receber os critérios, você vai receber quem nós somos e como nós podemos abençoar a sua vida. Nós temos a nossa sede aqui na Avenida Desembargador Agostinho 772 e existimos para abençoar a sua vida. A Igreja Batista do Bom Retiro tem se esforçado durante esse tempo de pandemia para que a gente possa suprir as necessidades uns dos outros. Temos tido aqui o Drive-Thru do Amor, que é o momento em que as pessoas vêm de carro, elas não saem do carro, e a gente ora por cada uma delas. Aquelas que precisam do sustento, a gente entrega cestas básicas, a gente também recebe ofertas de cestas, daqueles que estão trazendo, querem abençoar, mas é um momento que a gente pode ter assim, um contato com você, que é daqui da cidade de Curitiba. E você também, quando passar por aqui, ou tiver alguém na cidade que está sem igreja, que precisa ser cuidado, você diga para eles, tem uma igreja do Pastor Lobo, a Igreja Batista do Bom Retiro, que vai abençoar a sua vida, amém? Essa noite vamos falar um pouquinho sobre o cuidado que a gente tem que ter com aquilo que a gente fala. Essa semana aí ficou marcada por julgamentos no nosso Supremo
Tribunal Federal, o STF, a respeito de uma investigação de fake news. Fake news são falsas notícias, fake news são falsos testemunhos, são boatos, são mentiras que passam despercebidas e que enganam todo mundo. E hoje eu quero falar justamente sobre isso. Não dirás falso testemunho. Essa é a palavra dessa noite, é uma palavra que vai te inspirar, que vai te abençoar e que vai te proteger. Diz assim, Êxodo 20, verso 16, não darás falso testemunho contra teu próximo. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras você será condenado. A Bíblia diz que aquilo que eu falo, ela pode traduzir em liberdade ou em prisão. Pode ser traduzido em uma sentença em meu favor ou absolutamente condenatória e desfavorável a mim. Não diga falso testemunho, cuidado com a sua língua, cuidado com aquilo que sai da sua boca, cuidado com a fofoca, cuidado com a maneira como você trata, como você usa as palavras contra as pessoas. Não fique imaginando, senão é só uma pequena calúnia, é só uma pequena historinha, é gente que aumenta a história, é gente que diminui a história, e é gente que não trata a verdade. E Deus diz assim, olha, não diga falso testemunho. Interessante que o contexto no qual essa palavra é dada, ela está junto com uma série de outras 9 mensagens, 9 advertências, 9 caminhos que Deus dá, e ele fala assim, olha, não tenha outro ídolo, não tenha ídolos diante de mim, não mate, não roube, não adultere. Então, Deus ele coloca a imoralidade, o crime do roubo, o crime do assassinato, o ritual maligno da idolatria dentro do mesmo saco, dentro do mesmo pacote, dizendo assim, falar mal ou falar mentiras ou dar testemunho falso contra alguém, ele está dentro desse mesmo lugar de 10 mandamentos que podem destruir a vida de uma pessoa, principalmente a vida daquele que pratica isso. A falsa testemunha, gente, ela tem pai. Aliás, a única coisa que a Bíblia dá paternidade ao diabo é a mentira. E diz assim, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala do que é próprio, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque eu lhes digo a verdade. Pessoas que multiplicam, fake news, multiplicam mensagens e boatos, são pessoas que têm pai. E a Bíblia diz que o teu pai é o diabo. É interessante que, como até nos grupos de pessoas que são assim esclarecidas, a primeira notícia que vem, se ela acha que aquela notícia favorece ela, ainda que seja mentirosa, ela lança aquela mentira no grupo de WhatsApp da família, joga no seu Instagram, joga no seu Facebook, ou seja, ela multiplica a mentira, é o que a gente chama de pessoas mexeriqueiras, né? Ela pega a notícia de um, ela nem investiga, não. Quem me disse isso é uma pessoa absolutamente idônea. Hoje, gente, não dá para você acreditar em mais em ninguém. Hoje eu não consigo acreditar na imprensa, eu não consigo acreditar nas redes sociais. Quando eu pego uma notícia, a primeira coisa que eu faço, se você quiser fazer isso, vai ser muito saudável. Tem um site chamado E-Farsas, ou boatos, você vai lá, digita e você vai ver se é farsa ou se não é. São pessoas que investigam aí as notícias, porque senão você vive mergulhado, né, num ambiente de fantasias mentirosas, e cada um fala o que quer, do jeito que quer, e Deus diz que essa mentira tem um pai, e o pai é o diabo. Existe uma interferência espiritual maligna quando se fala de falso testemunho. Agora, a Bíblia também diz que a gente deve preservar a nossa honra com aquilo que sai da nossa boca. A maneira como você fala a verdade, como você é prudente com as palavras, pode manter você com um peso de honra sobre a sua própria palavra. Tem gente que fala tanta mentira que a palavra dela já não tem mais peso nenhum.
Não faça declarações falsas e não seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Não acompanhe a maioria para fazer o mal. Ao testemunhar no processo, não perverta a justiça para apoiar a maioria, nem para favorecer o pobre num processo. Jesus, ele foi julgado 6 vezes numa mesma noite. Ele foi julgado por Anás, foi julgado pelo sumo sacerdote Caifás, foi depois de novo julgado pelo Sinédrio, depois ele foi julgado por Herodes, depois por Pôncio Pilatos e por Pôncio Pilatos de novo. E em todos os julgamentos, e aqui a palavra julgamento é a essência da condenação, é a essência dessa palavra de sentença, as pessoas julgavam Jesus por aquilo que os outros falavam. E aí acusaram ele de derrubar o templo. Não, ele disse que derrubava o templo e reconstruiria em 3 dias. Ou ele disse que não era lícito dar tributo a César. Quer dizer, levantaram contra ele testemunhas falsas que desonraram o próprio nome das pessoas. Aquilo que a gente fala, gente, aquilo que está na nossa boca, vai mostrar para todo mundo o que está no nosso coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. E o destino da falsa testemunha é muito triste. Uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Os juízes investigarão o caso e, se ficar provado que a testemunha mentiu e deu falso testemunho contra o seu próximo, dê-lhe a punição que ele planejava para o seu irmão. Elimine o mal no meio de vocês. Deuteronômio 19, de 15 a 19. Sabe qual é o destino da falsa testemunha? É receber a mesma condenação que ela está propondo para o outro. Você fica achando que isso é uma questão apenas de ordem natural, de natureza humana ou de natureza jurídica. Mas aqui, gente, nós temos um livro espiritual. Quando você fala mal e quando você testemunha mal, quando você mente, quando você calunia, quando você acusa alguém, desse alguém, e traz contra ele uma sentença, essa sentença vai ser a tua. Tem muita gente falando mal do casamento dos outros que está vivendo um casamento de miséria. Tem muita gente que está falando mal do filho dos outros que está vendo o filho se perderem. Tem muita gente que está falando mal do ministério dos outros e o seu ministério não cresce. Tem muita gente que abre a boca para contar mentiras a respeito de alguém que está colhendo contra si mesmo o testemunho dela. O testemunho falso dela. A Bíblia diz, quando diz não levantarás falso testemunho, está dizendo não mentirás. Não dirás meias verdades. Porque uma meia verdade, querido, é uma mentira inteira. Não acrescentarás nada à verdade. Não retirarás nada da verdade. Não silenciarás ocultando a verdade. Não destruirás teu próximo com as tuas palavras. Não envenenarás teu próximo por ciúme ou ódio. Não dirás ter visto o que não vistes. Então esse não dirás falso testemunho, ele é muito mais, é uma expressão muito mais abrangente do que a gente pensa. Quando Deus fala sobre isso, ele fala assim, cuidado com a mentira. Cuidado com a mentira, porque a mentira vai acrescentar coisas que não são verdade. A mentira, ela começa no Éden. Porque Deus disse o seguinte para Adão: da árvore do meio do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que você comeres, você vai morrer. Quando Adão passa essa notícia para Eva, e Eva vai conversar com a serpente, ela diz, não, da árvore do meio do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu não posso comer e nem tocar. Mas a Bíblia não diz que a pessoa não podia tocar, diz que não podia comer, foi isso que Deus disse. E Satanás vem com uma outra mentira, uma segunda mentira, dizendo, não, você pode comer, nada vai te acontecer. Então, quando você mente, você está envenenando alguém, você levanta um falso testemunho contra alguém, porque você não gosta dele, porque você odeia ele. Porque o casamento dele é bom e o teu é ruim, e você quer dizer, está vendo? Ó, ele é tão ruim quanto eu.
Você aumenta a verdade. Hoje a gente vê muito isso quando você compara, por exemplo, notícias no jornal. Você pega uma mesma notícia que é dada no jornal A, no jornal B, no jornal C, você vê que tem uma notícia que aquele jornal está envenenado, está assim comprometido com emoções contra uma determinada pessoa, então aumenta a verdade, ou coloca assim um título da notícia que não é bem aquilo ali, tem um duplo sentido. Aí você vai num outro jornal, ele apresenta a mesma matéria, com a mesma descrição, com o mesmo que aconteceu, mas num sentido completamente diferente. Então, quando você ouve de alguém, seja uma pessoa, seja de uma instituição, você tem que tomar cuidado com aquilo que você ouve. Por quê? Porque a mentira, aliás, mamãe sempre dizia que mentira tem perna curta, daqui a pouco a verdade vem à tona. A mentira não se restringe, gente, a nenhum tipo de tribunal. Ela vai para o tribunal, mas não fica ali. Quando a gente fala aí, não levantarás falso testemunho, quer dizer, não arruinarás a reputação do teu próximo em teu próprio benefício. A pastora americana, Dev Titus, ela tem um ministério chamado Sentados à Mesa, ao redor da mesa. Minha esposa, a pastora Fabíola, todo ano vai para lá e passa lá uns dias com ela, lá discipula a pastora Fabíola. Algumas irmãs da nossa igreja foram com ela também. Esse ano, infelizmente, por causa do Covid, não foi possível. Mas ela conta a história dela mesmo. E ela conta que atendeu um casal de pastores, e essa história foi muito interessante, porque esse pastor tinha um ministério muito abençoado. E então, uma irmã da igreja se apaixonou pelo pastor da igreja. E ela contou uma mentira tão bem contada, dizendo que aquele pastor tinha tido um caso com ela, que aquele pastor era apaixonado por ela, e que aquele pastor tinha, de fato, tido uma experiência adúltera com aquela mulher. A igreja não acreditou no pastor, a igreja expulsou o pastor, a família do pastor expulsou o pastor, e aquele pastor foi embora para o outro lado do país. Pois passaram-se 15 ou 20 anos, eu já não me recordo mais. O pastor Larry Titus também conta essa história. Se você entrar no site deles, eles pregam em inglês, você vai ver isso aí, essa história. E aí esse pastor foi embora e essa mulher na beira da morte um dia, ela chama todo mundo, chama aqueles pastores, diz assim: eu menti, aquilo não era verdade, ele nunca tocou em mim, eu nunca tive um caso com ele, na verdade eu era apaixonado por ele, e como eu tive um amor não compreendido e não entendido por ele, o homem nem sabia que a mulher era apaixonada por ele, eu acabei contando essa história e destruí a vida dele. Então os pastores se reuniram, foram atrás dele, buscaram ele na cidade dele para falar assim: olha, agora nós sabemos a verdade, sabemos que foi tudo mentira. E o pastor falou o seguinte: agora vocês preferiram acreditar na voz dela do que na minha. Agora vocês arrasaram a minha vida. Eu me separei da minha esposa, eu tive que viver longe dos meus filhos que me odiaram, a minha congregação não me ama mais. Então, quer dizer, quando a Bíblia fala não dirás falso testemunho, cuidado, porque você está arruinando a reputação de alguém em teu próprio benefício. Não levantarás acusações falsas contra a pessoa para que ela seja prejudicada. Não serás desumano ao usar inverdades contra o teu próximo. Tem pessoas que são desumanas, elas não querem saber. Eu já sofri com isso, de gente maligna que levantou falso testemunho contra a minha vida. E eu clamei ao Senhor para que o Senhor me defendesse. São pessoas que são perversas, e você pode ter gente assim perto de você, na sua casa, na sua igreja. Não darás declarações maliciosas com a intenção de degradar ou ferir outra pessoa. Não prejudicarás teu próximo criando impressões falsas, ou não corrigindo afirmações falsas. Eu me lembro quando o Jô Soares recebeu, naquele programa Jô Soares 11h30, que tinha muitos anos atrás, ele recebeu
o pastor R.R. Soares, né, da Igreja Mundial da Graça de Deus, alguma coisa assim, Igreja da Graça de Deus, eu não sei o certo, e ele parente de um outro bispo, que era da Igreja Universal. E ele perguntou o seguinte: por que vocês se separaram? E eu vejo assim a ética daquele homem, quando ele fala o seguinte: aprove ao Senhor nos dá caminhos distintos. É claro que você fica imaginando que de alguma maneira algo aconteceu para ver aquele racha na igreja. Mas um homem de Deus, ele cuida da língua dele. E ele se comporta com a verdade em todo tempo. E se ele não deve trazer à tona o pecado de alguém, a falha de alguém, ele se contenta em ser misericordioso. Quando se fala de falso testemunho, que é bom você aprender isso. Deus detesta o falso testemunho. Pensa no momento, Deus é bom, Deus, ele ama o homem, mas ele detesta o pecado. Gente, isso não é uma verdade completa, não. Deus odeia o pecado e Deus ama o homem. Preste atenção que não é. Existem momentos que Deus odeia o homem. As 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal. Deus odeia a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Então não me venha com essa história de que Deus odeia o pecado e ama o homem, porque a palavra de Deus em Provérbios 6,16 está dizendo que Deus odeia, eu repito para você, odeia a falsa testemunha. Cuidado com aquilo que você está fazendo com a sua vida. Você está atraindo o ódio de Deus para a sua vida, querido. Pastor, mas também falaram mal de mim, mas também contaram mal a respeito de mim, que não devolve mal com mal. Deixa Deus ser o teu vingador, deixa Deus te defender, deixa Deus. Enquanto eu quis me defender na minha vida, Deus fez assim, fechou o braço, falou, então vai, se vira, meu chapa. E eu queria me defender, até que chegou uma hora que eu fiquei encalado, falei, Senhor, agora é contigo. Então agora deixa que eu resolvo. Então, querido, presta atenção, não devolve mal com mal. Mas não fica pensando assim, Deus não me odeia porque eu sou fofoqueiro, Deus não me odeia porque minha língua é mentirosa. Querido, se tem um negócio que destrói ministério, destrói igreja, é fofoca. A fofoca é terrível. E ela acontece, às vezes, são nos bastidores da igreja, né? A gente chama de cozinha da igreja. A fofoca acontece dentro de casa quando o papai não está, quando o irmão não está. Isso é terrível. Isso é terrível. Tendo a língua como própria adversária. A língua tem um poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Provérbios 18, 21. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Provérbios 12, 22. A língua que pode ser tua adversária, mas a língua também pode ser tua aliada. Se você tratar com a verdade, a tua vida vai prosperar com a bênção do Senhor. Mas você gosta de mentir? Escute isso. Você vai ser fisgado pela sua própria língua e pela sua própria mentira. Boatos, fofocas e fake news. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Aliás, Tiago fala muito sobre palavras. O homem perverso provoca dissensão. E os que espalham boatos afasta bons amigos. O homem perverso, ele provoca dissensão. Agora, o boato destrói amizades. O boato, ele destrói amizades de anos, destrói relacionamentos. E o boato, depois que você lança o boato, como é que a pessoa vai sair disso? Como é que a pessoa vai se livrar dessa mentira? Como é que a pessoa é que nem, já diria um pastor que eu tive, é que nem você abrir um travesseiro de penas no ventilador. O vento leva, você não tem mais como catar tudo. Então é isso que o boato faz. Você afasta pessoas que são amigas. A língua, gente, eu conheço muita gente que tem língua usada pelo diabo. E Tiago 3,6 fala isso. Assim também a língua é um fogo e um mundo de iniquidade.
colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Aprenda uma coisa com o pastor aqui. Tem muita gente que só sabe dublar o diabo. A boca está assim, ó. Quem está falando é o diabo. É isso que o texto está dizendo. A língua é como um fogo que incendeia uma floresta. Só que ela é inflamada pelo inferno. São palavras duras. Tem gente que não sabe se calar no meio de uma confusão. Não sabe se calar no meio de uma discussão. Fique calado. Se acalme. Ninguém vai ter razão. E aí no meio da discussão, um acusa o outro, um xinga o outro, um briga com o outro. E a língua acaba sendo o motivo, a razão da separação. A obra do mexeriqueiro, qual é? É destruir a solidez de qualquer aliança, aniquilar a fidelidade de Deus para com o homem, destruir o pacto do homem com Deus, acabar com a amizade do homem com o seu próximo e destruir vidas inocentes. Eu não sei como é que tem pessoas ainda que tem alguns programas, inclusive, né? Tem um sujeito que fala assim: eu aumento, mas não invento. Não, querido, esse homem é um homem que ele é inflamado, sim, pelo inferno. Uma pessoa que diz que aumenta, mas não inventa, é uma pessoa que está sendo conduzida por um espírito imundo. É uma obra do mexeriqueiro que acaba quebrando a aliança que ele tem mesmo com Deus. Quando Deus diz: não dirás falso testemunho, ele também olha para mim e diz assim: cuidado com as pessoas que você confia. Jeremias 9, de 4 a 5, diz: cuidado com seus amigos, não confie em seus parentes, porque cada parente é um enganador, e cada amigo um caluniador. Amigo engana amigo, ninguém fala a verdade. Eles treinaram a língua para mentir, e sendo perversos, eles cansaram demais para se converterem. Eles se cansam demais para se converterem. Ele está falando o seguinte, que são pessoas que estão perto da gente. Quando a gente fala de ter cuidado com amigo e com parente, são pessoas que estão no nosso ciclo de amizade, que estão, assim, muito próximas a nós, que estão falando mal de nós pelas costas. Traição é uma forma muito cruel de agressão. Porque a traição vem de gente que você considera amigo, considera parente. É por isso que o adultério, por exemplo, ele é um pecado que gera tanta dor no meio de uma família. Por quê? Porque ele vem do meio da... Você não está preparado a isso. É por isso que a calúnia, quando você fala: não é possível que ele tenha falado isso para mim, ou isso de mim. Quando a calúnia, ainda que seja a verdade, se ela não for dita em amor e não for dita às claras, ela vai se tornar maligna nas mãos do inimigo. Cuidado com quem você confia. Cuidado para quem você está contando segredos. Cuidado para quem você está abrindo teu coração. Essas mesmas pessoas podem pegar aquilo que você falou e mudar e distorcer. E pegar tuas palavras e usarem ela contra vocês. Agora, não condene o inocente. Não se envolva em falsas acusações, nem condene à morte o inocente e o justo, porque não absolverei o culpado. Gente, já viu o que Deus está falando? Ele não vai absolver aquele que é culpado. Então, cuidado quando você está condenando alguém. Cuidado quando você está vendo que a pessoa é justa e você está se juntando com o mais forte para ele ser eliminado ou para você se tornar mais forte. Tem gente que está dentro da empresa, fazendo negócios. Eu vi, esses dias eu atendi um pastor, amigo meu, que dentro da sua própria denominação, ele com uma igreja bem estruturada, que ele trabalhou anos e a vida inteira ali, aquela denominação por ganância, tomou a igreja dele, tomou dele a igreja que ele construiu, com o rebanho dele, com a fé dele e com a bênção do Senhor. Agora eu pergunto para você, Deus vai absolver ou vai condenar a pessoa que faz isso? Você está pensando que você está falando e Deus não está vendo? Que você está achando que você vai sair ileso? Você está pensando que você vai sair inocente? Eu vou repetir aqui o texto que eu li no início. De toda a palavra inútil que sair da boca do homem, ele dará conta no dia do juízo. Cuidado com o que você fala. É melhor
você ficar calado em silêncio do que você tomar partido. Tem muita gente aqui tomando partido de coisas que não sabe, fazendo julgamento daquilo que não viu, defendendo pessoas que não deviam defender e acusando gente que não devia acusar. Cuidado com a pessoa que é inocente, querido. Essa mensagem sobre não levantar o falso testemunho, ela vai muito além dos tribunais, gente. Ela opera na esfera espiritual. Não espalhem calúnias entre o povo. Não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Deus está dizendo o seguinte: olha, eu estou vendo tudo que está acontecendo. Eu estou vendo as mentiras que você está falando e também estou vendo as mentiras que você está recebendo. Eu estou percebendo tudo. Não fique imaginando que Deus, Ele não tem tempo, Ele está assim, muito estressado com a Covid-19, tentando fazer baixar as curvas da pandemia. Deus não está não, gente. Deus já sabia dessa pandemia há muito tempo. Porque antes que houvesse dia, diz o Senhor, eu sou. Agindo Deus, quem impedirá? Então, quando a gente fala de pessoas que estão levantando contra o próximo, Ele está falando assim, cuidado, eu sou o Senhor, e Deus é o Senhor de toda a terra. Nós dizemos que o falso profeta, porque tudo que é verdadeiro, o diabo faz o falso. Tenho uma igreja de Deus, hoje eu recebi uma mensagem de uma passeata da igreja do diabo, lá nos Estados Unidos, no estado de Massachusetts. Tem a igreja de Deus, tem a igreja do diabo. Tem a palavra de Deus, tem a palavra do diabo. E tem o profeta de Deus e tem o falso profeta que é do diabo. E aí está escrito, disse o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome, nunca os avisei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade, o engano no seu íntimo são o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que nem a espada nem a fome haverá nessa terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. Tem gente que gosta de dizer que Deus falou com ele. Deus falou comigo. O Espírito Santo falou comigo. Eu ouvi em sonho. Deus me revelou, querido, cuidado com isso. Eu não estou aqui dizendo que não existe dom profético. Eu não estou dizendo para você que não existe dom de ciência e nem dom de revelação. Existe. Mas tem muita gente enganando o povo de Deus. Fala assim, pastor, eu tenho uma promessa de Deus. E não é promessa de Deus. É uma palavra que ele recebeu num culto do irmãozinho, da irmãzinha, e que foi só carne. Gente, para você ganhar, receber uma profecia que vem de Deus e saber se a profecia não vem de Deus, você precisa de discernimento. Em Mateus capítulo 16, você vê Pedro. Gente, pensa num ícone, pensa num homem de Deus, que é o tal do Pedro. É o apóstolo Pedro, gente, que andou com Jesus. Ele, em Mateus 16, ele diz o seguinte: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fica tão aleluiado que ele diz o seguinte: não te revelou carne e sangue. Essa palavra é profética, ela vem do meu Pai que está nos céus. Deus discerniu que a palavra que saiu da boca de Pedro era uma palavra que vinha de Deus, uma revelação de Deus. Não te revelou carne e sangue. Não foi uma pessoa, um ser humano, foi Deus. Gente, no mesmo capítulo 16, no verso 22, esse mesmo Pedro é usado pelo diabo. Porque Jesus diz o seguinte: importa que o Filho do Homem seja levado aos maiorais, aos fariseus, aos mestres da lei, e sofra e morra. E Pedro disse: isso de forma nenhuma te acontecerá, Senhor. E Jesus, discernindo, disse: para trás de mim, Satanás, não cogitas das coisas do alto, mas da coisa da terra. Escuta o que eu vou dizer. Tem muita gente que fala mentira. Aqui a Bíblia está dizendo em Jeremias capítulo 14, que tem muita gente que é falso profeta. Então, antes de você aceitar a palavra da profecia, olha para o fruto da vida da pessoa. Jesus diz: haverá e surgirão muitos falsos profetas. Pelos frutos os conhecereis. Olha para a vida dele, olha para a vida dele no altar. Agora, você está pensando
que Deus não se torne inimigo desse falso profeta? Tendo Deus como inimigo, cada um mente ao seu próximo, seus lábios bajudadores falam com segundas intenções, que o Senhor corte os lábios bajudadores e toda língua arrogante. Olha, gente, Salmo 12 foi escrito por Davi, o rei Davi. Esse homem, rei Davi, ele está dizendo o seguinte, que quando a pessoa ela está interessada em alguma coisa, ela vai trazer para a tua vida uma palavra profética, ela vai trazer para a tua vida uma palavra dizendo assim do Senhor, ele vai trazer uma palavra assim, mergulhada numa espiritualidade, vai orar em línguas, vai orar em mistérios, e vai dizer para você assim do Senhor, mas está só querendo manipular você, está só querendo mexer com aquilo que você tem, que você vive, para tentar te enganar. Cuidado com isso. Não fará justiça o juiz de toda a terra. Apocalipse 20, de 11 a 13, um dos textos que mais tem falado comigo nos últimos tempos. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram de sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades, o inferno, entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Você está pensando que você vai continuar falando, mentindo, enganando, dando falso testemunho, e Deus não vai te julgar? Querido, vai te julgar. A nossa boca, ela é um canal daquilo que está dentro da gente. Quando Deus fala para a gente não levante falso testemunho, Ele está falando para a gente cuidar daquilo que está dentro da gente. Se você acumula no teu coração ciúme, inveja, ódio, se você acumula no teu coração ganância, se você acumula no teu coração amargura, se você acumula no teu coração notícias tristes, é disso que vai a tua boca falar. Eu tenho selecionado muito bem o que eu tenho lido e o que eu tenho visto. Tem muita gente sofrendo por causa das notícias, só notícias tristes que vêm. A gente vê a própria Organização Mundial de Saúde hoje errando nos diagnósticos. Use máscara, não use máscara, agora usa máscara. Use o remédio tal, não use o remédio tal. Isso assim pega e assim não pega. Querido, preste atenção nisso. Cuidado, é bom você conhecer a verdade. A ciência é boa. E Deus deu a ciência. A Bíblia diz que nos últimos dias a ciência vai se multiplicar. Mas cuidado com aquilo que você ouve. E cuidado para quem você está dando honra nas suas palavras. Porque você pode estar sendo enganado, mas Deus vai julgar o enganador. Mentindo para si mesmo, mentindo para Deus e mentindo sobre o próximo. O fariseu, posto em pé, orava para si mesmo desta forma: ó Deus, graças que te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano, 18:11. Tem gente que na sua vida de fé consegue levantar testemunho contra os outros. Ele, do seu ministério, ele consegue falar mal dos outros. Na sua vida eclesiástica, ele consegue falar mal do outro. Ele fala: olha como é que eu sou bom. A primeira coisa, ele está mentindo a respeito dele mesmo. A Bíblia diz que não há nenhum bom. Todos, Romanos 10 diz que todo mundo se desviou. Eu e você precisamos de um Salvador. Número 2, olha para mim como é que eu sou bom. Ele está mentindo para Deus. Eu sou bom e ele é mau. Gente, isso é mentira. Não dá para a gente se justificar pelo aquilo que faz de bom, faz de mal. Só há algo que vai justificar a gente, que chama-se sangue do Cordeiro. Por isso somos justificados pelo sangue. E por último, ele mente a respeito de quem está perto dele. Por que uma pessoa gosta de caluniar? Muito simples. Porque quando a pessoa fala mal de você para mim, ele quer que eu, interpretando isso, coloque você acima dessa pessoa caluniada. É simplesmente isso. Por que a pessoa fala assim: olha como é que ele está mal vestido? Por quê? Porque essa pessoa quer que eu compare entre eu e você, eu e ele, para que você diga assim: não, ele se veste melhor do que o outro.
É só isso. Cuidado com gente que fala mal dos outros para você. Vou repetir. Cuidado com as pessoas que falam mal dos outros para você. Porque depois elas vão falar mal de você para os outros. Não confie nelas. Não confie nelas. Seja muito prudente. Quando a gente fala sobre não levantarás falso testemunho, nós estamos falando, sabe o quê? Sobre a gente desativar a palavra de destruição da nossa boca. Eu sei que você ouve essa palavra, e essa palavra ela não tem um tom de repreensão, ela tem um tom de correção. Essa palavra não tem assim uma direção de violência, mas tem uma direção de apaziguar no teu coração aquilo que você está pensando e falando. Muita gente fala, está chegando no Evangelho. Nós estamos recebendo muita gente de outras igrejas, que estão vindo de outras igrejas, e muita gente que está sendo adicionada ao nosso hall de membros através dos nossos canais, do nosso aplicativo do BBR Curitiba, do nosso site. Mas você precisa entender, para caminhar com Deus, você precisa ter um coração limpo para que a tua palavra seja limpa. Você tem que ter um coração cheio de Deus, para que a tua boca fale das coisas de Deus. Você tem que ter um coração de bênção, para que a tua boca saia bênção. Você tem que ter um coração de paz, para que você seja um pacificador. Porque se dentro de você tiver maldição, se dentro de você tiver guerra, se dentro de você tiver luta, é isso que você vai jogar contra os outros. Quando se fala, não levantarás falso testemunho, não está falando para você ficar quieto, mas está falando para você ser verdadeiro. A verdade é que liberta. E hoje eu quero abençoar a sua vida e dizer para você que se você tem que consertar alguma coisa, de algo que você falou contra alguém, que você massacrou alguém, que você destruiu alguém, faça isso rápido, em nome de Jesus. Amém? Quero orar pela sua vida e quero fazer um apelo também para que você entregue o seu coração e a sua vida ao Senhor Jesus. De qualquer lugar, para que você seja salvo por Deus, basta apenas fé. E se você crê que Deus, Ele pode te salvar através de Jesus Cristo, se aonde você estiver, pode botar a mão assim no seu coração e dizer para Deus, Deus me salva, Deus me tira dessa prisão dos meus lábios e desse meu coração enganoso. Tira da minha boca toda palavra de acusação e de boato, de acrescentar, de aumentar as palavras ou de diminuir os meus pecados. Faz isso em nome de Jesus. Pai querido, eu quero abençoar hoje a tua igreja. E eu quero clamar para que a igreja do Senhor seja testemunha viva da bênção do Senhor sobre toda a terra. Que as palavras dos teus filhos sejam temperadas com a verdade e com o teu Espírito Santo. Tira do coração do teu povo, Senhor Deus, a iniquidade, tira do coração do teu povo as mentiras, o dedo em riste para acusar, tira do teu coração do teu povo, Pai, os critérios que ela tem para levantar testemunhas falsas contra os outros, tentando diminuí-las, tentando agredi-las, tentando arruiná-las. Eu quero aqui pedir perdão em nome de Jesus, por toda a palavra frívola que teus filhos falaram, toda a palavra de engano, mas eu quero pedir, Pai, uma unção de verdade, uma unção do teu Espírito sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Pai, também quero pedir para aqueles que entregam a sua vida ao Senhor Jesus, que o Senhor mesmo escreva o nome deles no livro da vida, para que eles entrem no teu reino pelas portas, em nome de Jesus, amém. Amém, querido? Você que precisa de oração, você pode deixar o seu pedido aqui no chat, ou então você preenche aqui debaixo. Você que quer ser membro da nossa igreja, busca aí Rota Membresia, e nós estamos também deixando aí um grupo de Telegram para poder responder algumas questões e para a gente poder se compartilhar com vocês algumas mensagens, amém? Fica com Deus, Deus abençoe, e assim que a pandemia encerrar, você é nosso convidado na Igreja Batista de Bom Retiro, amém? Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, agora e sempre, em nome de Jesus, amém. Amém? Fica com Deus, Deus abençoe, amado, fica na paz.